para te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar. Amém? Quem encontrou, diga glória a Deus. Fecha os teus olhos, encurva a cabeça. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu creio na Tua palavra nessa noite. Que o Senhor Deus, através desta palavra, possa falar com a Tua igreja, Senhor. Possa estar falando com cada um dos Teus filhos. Possa estar trazendo a revelação da palavra nessa noite, da forma que o Senhor quer, da forma que o Senhor se agrada, da forma que o Senhor Deus deseja falar conosco. Fale, Senhor. Pois, Pai, sabemos que o que vai transformar é aquilo que o Senhor falar para nós, não aquilo que queremos ouvir, Senhor. Então que o Senhor Deus tenha liberdade para falar com a Tua igreja. Fala conosco. Eis-me aqui, meu Pai, nas Tuas mãos, como ferramenta nas mãos do Senhor, para falar com a Tua igreja, mesmo sem merecer. Eis-me aqui, me usa para falar com os Teus filhos, para falar com o Teu povo nesse 5º dia de campanha, para a honra e glória do Teu santo nome. Fala com cada um de nós, e que essa palavra, como uma semente que ela possa cair em nossos corações, em corações, meu Pai, como uma terra fértil, para que possa, Senhor, nessa noite receber a palavra do Senhor e que possa ser plantada, Senhor, que possa germinar, que possa brotar, que possa crescer e que possa dar frutos em nome do Senhor Jesus nessas vidas, Pai. Que todos possam ouvir e entender e se tornar praticantes da palavra do Senhor nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 7 e versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler alguns versículos, em seguida os irmãos vão poder se assentar, amém? Diz assim a palavra do Senhor, amados. Versículo 1, o subtítulo diz assim, primeiramente: Noé e sua família entram na arca. Versículo 1, disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a sua casa. Diga glória a Deus. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a sua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim, no meio desta geração. Diga glória a Deus. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, o macho e a sua fêmea. Versículo 3, também das aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Versículo 4, porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Versículo 5, e tudo fez Noé. Diga glória a Deus. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenará. Versículo 6, tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra, e por causa das águas do dilúvio entrou Noé na arca, ele com os seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Amém? Pode se assentar, adorando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Os irmãos possam entender o que o Senhor Deus quer dizer nessa noite. Amém? Abre o teu coração para que o Senhor venha falar contigo. Amados, a palavra do Senhor, antes mesmo, não feche a tua Bíblia, depois nós vamos continuar, para que você entenda melhor o que Deus quer falar contigo nessa noite, quer falar conosco. Deus traz uma palavra, amados, no livro de Gênesis. E a gente sabe que Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, sim, e o significado também se diz o começo. Então, quando Deus está trazendo uma palavra nessa noite para que você entenda melhor, no começo de tudo, você viu a gente já lendo, talvez você reparou coisas estranhas. Noé com 600 anos, dilúvio sobre a terra, algo mais que parece ser como se fosse uma historinha, mas não.
Nós estamos lendo o livro de Gênesis bem no começo, bem perto da criação de Adão e Eva, amados. A palavra do Senhor, para que os irmãos entendam melhor, a palavra do Senhor está dizendo nessa noite, houve um homem chamado Noé. Nesse tempo, amados, já se encontra um homem temente ao Senhor. Um homem que eu costumo dizer hoje, nós ouvimos a voz do Senhor, o Senhor fala, o Senhor mostra, o Senhor faz, e ainda dá trabalho para às vezes nós reconhecer a voz do Senhor. Mas sabe o que me chama a atenção? É de ver que lá no começo já tinha homens que ouvindo a voz do Senhor já temia e já partia para a caminhada com o Senhor. Sabe o que chama a atenção? É ver homens que já não tem muito relato, está tudo muito no começo, está tudo muito no início, mas o Senhor já fala e homens já ouvia, já catava, já pegava aquela palavra e já partia crendo, já partia acreditando. E a Bíblia vai dizer muito sobre homens assim, e hoje se retrata de um homem chamado Noé, que Deus vai trazer uma missão, que hoje, amados, é uma palavra, que até as crianças hoje, já nascendo há pouco prazo de idade, já conhecem a história de Noé, já conhecem o fato, já conhecem o que aconteceu. Quantos de nós já não traz esse conhecimento no nosso coração? Algo com muitos mil anos atrás, mas hoje a gente traz, a gente conhece, e o que chama mais atenção é que os mesmos fatos e acontecimentos daquele tempo se traz nos dias de hoje, e se traz nos nossos meios no dia de hoje. Espera aí, pastor, mas já faz tanto tempo, palavra aqui já faz um tempo, quantos anos, a gente nem sonhava em vir essa geração, sim, mas é a palavra do Senhor. E se tratando palavra do Senhor, se tratando de Bíblia, amados, é o único livro que você pode ler de Gênesis e Apocalipse, e quando você voltar, vai ter uma renovação de tudo aquilo que você leu. Pastor, se eu voltar 3, 4, 5, pode voltar até 1000 vezes. Você dizer, pastor, eu já li, eu vou ler 100 vezes de Gênesis e Apocalipse, e você vai ter revelações diferentes, você vai ver renovação diferente. Um único livro que pode acontecer isso se chama Palavra de Deus. Amém, amados? Pastor, como isso? Mistério do Senhor. Você pode ler um capítulo desse aqui todos os dias, e todos os dias você vai ter uma visão diferente dela, porque é Deus quem fala. Não é apenas letras, não é apenas uma história, não é apenas o pastor lê e prega, um servo qualquer, uma serva, alguém lê uma palavra e ele falou sobre ela. Não, é a palavra do Senhor, amados. É a palavra de Deus que fala conosco. Sabe o que chama a atenção, voltando para dentro da palavra? Que a Bíblia vai dizer para um homem chamado Noé, que Deus tem uma missão. Algo que eu já falei que já é de se admirar, que no começo Deus vai falar com o homem, ele já pega a palavra, já acredita, porque nós vivemos um tempo de uma geração que precisa o Senhor quase arrastar para a gente ouvir Ele. Nós vivemos um tempo, somos de uma geração assim, que para a gente dar ouvido para o Senhor dá trabalho, amados. É ou não é verdade? Só depois de convertido que vamos buscando a sensibilidade à voz do Senhor e vamos entendendo que é Deus, aí se torna fácil. Mas somos de uma geração que até dá ouvido ao Senhor, amados, eita Deus, dá trabalho, amados. Deu trabalho para mim ouvir a voz do Senhor. Eu acredito que tem irmãos aqui nessa noite que deu trabalho até entender o que Deus queria para ti, você se levantar e tomar uma posição para a caminhada que Deus traçou para ti, não é verdade? Mas somos dessa geração. Mas a Bíblia diz que Deus vai falar com Noé, mas já veio um tempo, Deus criou um pouco tempo atrás, Adão e Eva, vem crescendo, aquele casal vem vindo, encontra o pecado, perde o jardim ali, e o Senhor começa a dizer que eles começam a instituir família, vai crescendo a geração. E chega um tempo agora, no tempo de Noé, é um dos homens que vai ficar marcado na história, porque certo dia o Senhor vai chamar e vai falar, olha Noé, tem crescido o pecado, tem crescido as falhas, algo que tem cheirado mal às minhas narinas, e eu estou preparando para ti uma missão, tu vai construir uma arca, porque eis que eu vou mandar um dilúvio, e vai consumir todo ser vivente da terra. Prega, anuncia, chama para entrar na arca. O Senhor mostra para Noé agora que tem uma missão, que tem um propósito, e que ele vai fazer algo, sabe? Mas como sempre, até nos dias de hoje, tem coisas que Deus passa para a gente, que às vezes nem a gente não quer acreditar, primeiramente. Tem coisas que Deus fala, que você olha e às vezes pensa, mas não tem lógica, Senhor, o Senhor agir dessa forma. Mas depois que Deus age, você vê como que Deus é perfeito no trabalhar na missão que Ele dá para nós, amém?
E Deus fala para Noé: Noé, tem cheirado mal os pecados, se levanta, tu vai construir uma arca. Eu vou te dar medida, eu vou te dar parâmetro, eu vou te mostrar tudo, Noé. Você vai construir, prega, anuncia, pode falar, vão te chamar de louco, mas porém, continua, diga glória a Deus. Vão te chamar, vão falar que você ficou louco, vão falar que não vai vir dilúvio, porque não está chovendo sobre a terra. O que é um dilúvio? Hoje é muito fácil a gente saber. Já falam dilúvio, já vem sobre chuva, mas eu quero te chamar a atenção que é algo lá no começo ainda. A Bíblia diz que quando o Senhor fez o céu e a terra, não foi tendo chuva, mas chuva foi algo que veio depois. A Bíblia diz que a umidade que subia da terra é que então havia vida para as árvores, não havia chuva. Então é algo muito novo, para que Deus vai falar: agora eu vou enviar um dilúvio, que é uma chuva constante, dando continuidade em dias, em período. Ou seja, algo que Noé pode totalmente dizer: eu não conheço muito bem isso, não sei o que está acontecendo e não vou acreditar. Mas que pelo contrário, Noé ouve a voz do Senhor, acredita e parte para aquilo que o Senhor Deus entregou para ele. Amados, eu sei que não é fácil, mas o Senhor nos chama cada dia mais para um propósito novo para dentro da tua casa, para a sua vida, para a sua família. Eu sei que não é fácil, e quantas vezes você ora e diz: Senhor, eu estou entregando nas tuas mãos, Senhor, faça algo, cria um propósito. Aí Deus vai lá, ouve a tua oração e começa a mudar o ambiente. Mas no mudar do ambiente, a gente já pensa que é o diabo, porque muitas coisas que parecem ser diferentes para nós já pensamos que é coisa do inimigo. Quando muitas coisas mudam, amado, principalmente dentro da nossa casa, porque o mover do Senhor é diferente, às vezes nós não pensamos que é o Senhor, às vezes não pensamos que é Deus, porque o Senhor agora vê que o pecado cresceu demais sobre a terra, e Ele entende que se alguém ouvir Ele, será salvo, mas que porém não ouvir, vai inundar a terra. Isso é um tempo real que o Senhor levanta agora e parte Noé para uma missão, para uma caminhada. É um tempo que Deus passa para Noé, para ele acreditar. O Senhor não vai obrigar. O que chama atenção é que Deus nunca obrigou ninguém. Deus não obriga agora Noé a viver uma coisa que ele não quer viver, ou seja, acreditar numa coisa que ele não quer acreditar. Mas ele passa, ele entrega. É diferente nos dias de hoje, amados? Não é diferente. Não é diferente, o Senhor não obriga, mas Ele entrega e diz: viva tal propósito. Cabe a nós pegar e viver ou não viver. Às vezes o propósito que Ele vai apresentar para ti é maravilhoso às nossas vistas, e a gente já quer pegar o primeiro. Mas tem propósito que às vezes vai doer, porque o que trata é o que dói, amados. Não tenha dúvida, um tratar do Senhor que não dói, então não sara. Isso não é um tratar de Deus. Você já percebeu isso? Estou falando isso dentro da palavra do Senhor, que o que dói no cristão, que dói no crente, é o que sara, é o que nos motiva, é o que nos faz crescer. Peraí, pastor, mas Deus pode causar dor em alguém? Não. O propósito que às vezes Ele permite e que a gente pediu, a gente às vezes não olhou para aquilo que pediu, mas a gente pediu um propósito que muitas das vezes vai doer. Só que eu tenho uma palavra para ti. O propósito primeiramente é acreditar no Senhor, que Ele sabe o que está fazendo para a tua casa, que Ele sabe estar na direção de tudo, sabe o que pode fazer e como mudar o ambiente da tua família. Amém? O Senhor, Ele sabe de tudo que está fazendo. A primeira coisa na minha vida, no propósito do Senhor, é acreditar. E a primeira coisa que Noé pega: eu acredito, Senhor. E começa a construção. Para muitos, para a visão de muitos, loucura. O que Noé está fazendo? Está construindo uma arca. Ele diz que o Senhor falou com ele, que vai vir dilúvio, que vai vir chuva constante e que vai inundar a terra. Alguém sorri, alguém diz que loucura. Alguém não acredita. Quantas vezes você tem acreditado na palavra do Senhor e quando você, às vezes mesmo não podendo, às vezes não, ou seja, não tomando ali conhecimento, e às vezes partiu ou contou para alguém um propósito que Deus tem para a tua família e sorriu de ti, ou não acreditou naquilo que Deus tem para a sua vida? Porque o que Deus traça para as nossas vidas, para muitos, se você contar, é loucura. Sabe, um filho que talvez pode estar perdido no pior caminho que tiver, mas se Deus lançar uma promessa que vai resgatar, que vai transformar, pode passar o tempo que for. Mas para muitos, ao olhar para aquele filho, vai olhar e vai falar: você está ficando louca.
Vai olhar para a própria mãe, para o filho e falar: não tem como sair daquela situação. Não propõe falar que para aquele que tem um coração duro lançou, falar: não quero saber do Senhor, eu não quero saber de Deus. E você falar: o Senhor falou para mim que vai transformar, que vai tocar. Muitos vão sorrir de ti, serão poucos que vão acreditar no que Deus te entregou. Serão poucos que vão acreditar naquilo que Deus te passou. Serão poucos que vão, ou seja, confiar contigo. Porque sempre que a gente fala que, olha, não espera querer confiar, se tem muita gente que vai confiar. O que é isso, pastor? Eu só confio se muita gente me apoiar. Amados, não espere por isso. Você tem que confiar se o Senhor lançou a palavra sobre a tua vida. Se o Senhor falou que vai acontecer, então confie. Ou seja, às vezes a gente quer ouvir de pessoas, de seres humanos, quer ouvir de multidão que acredita junto comigo, do que ouvir do Senhor. Sabe o que é isso? É Deus quando disse para Moisés. Moisés falou: Senhor, quem que vai comigo? Eu vou ter que falar para Faraó, que é para libertar o povo. Quem que vai comigo? Eu nem sei falar direito. O Senhor falou: vai, porque a minha presença te basta. Ou seja, eu vou falar na tua boca, Moisés. Sabe o que é isso que eu estava querendo dizer? Eu não vou levantar multidão para ir com você, para juntar como provas, não. Eu vou falar e depois vai cumprir, vai acontecer. Sabe o que é isso? Era Deus dizendo para Moisés: Moisés, pode falar, vai acontecer várias coisas, vai lá, fala que eu vou lançar a primeira praga, porque daqui a pouco vai chegar um momento que vai acontecer. Ou seja, não importa a situação, não importa o mover de Deus, daqui a pouco o milagre está chegando e ninguém pode impedir, porque houve uma palavra que veio do céu e não veio de homens. Só quem crê glorifica bem forte, aleluia. Vem uma palavra do céu para Noé e diz: faça, Noé. E a Bíblia diz que Noé tudo fez. Prepara uma arca, constrói. Eu imagino quantos dias trabalhado, quantos dias de persistência. Amados, eu começo a perceber que dentro da palavra do Senhor, tudo que Deus passa tem que haver persistência. Tudo que Deus queria entregar, ou seja, para uma transformação, houve persistência. Sabe, essa pressa é coisa nossa. Essa pressa é da nossa carne, de querer que Deus faça, no estralo de dedo. Você já percebeu que a gente quer? Quem é que não quer? Se Deus tem algo para fazer na minha vida, se Ele puder fazer amanhã ou hoje ainda, antes de vencer a noite, glória. Nossa carne quer, você quer, a gente quer, mas isso é pressa nossa. Porque todas as vezes que a gente vê Deus entregando algo com um propósito maior, tudo teve que haver persistência. Até quando Deus vai falar para um homem: olha, eu quero o teu filho, vai no monte e entrega, não foi na mesma hora, ou pelo impulso ele agir. Não, a Bíblia diz que teve que haver 3 dias de caminhada. Quando Deus um dia falou para Abraão: eu quero te testar a tua fé, ou seja, entrega o teu filho. Ele teve que caminhar 3 dias, teve 3 dias para pensar. Eu não sei se você compreende, mas às vezes parece que a campanha é simples. Campanha não é, é dias sim para me confiar. Eu tenho dias, até meses, 7 dias, ou seja, uma campanha de 7 quintas-feiras passa de quantos meses? Quase 12 meses. Quase 2 meses de luta, de propósito. De uma quinta para outra, de uma quinta para outra, você tem 8 dias para pensar em se continua, se acredita no que está vivendo, se acredita no que está ouvindo, se acredita no que está profetizando. Sabe por quê? Porque Deus dá tempo, tudo tem que haver uma persistência. Para todo propósito maior, Deus vai travar uma caminhada. Deus tem um propósito maior para a nação. Mas sabe o que Ele diz? Noé constrói a arca, e não é de um dia para o outro, e no estralo de dedo, não é. Mas Noé começa a construir, e no meio dessa caminhada, amado, você vai ouvir coisas que não queria ouvir, porque Noé é chamado de louco. E sabe de uma coisa? Muitas das vezes, se a gente pender para a carne, a gente para, ou a gente olha pela fé, que é pelo Senhor. Você já viu que você já encontrou várias vezes nessa situação? Eu já passei por essa situação. Eu paro agora porque criticou minha fé, ou eu continuo que Deus vai fazer e vai me honrar lá na frente? Eu paro agora porque alguém criticou, porque veio em mim, ou seja, a fraqueza, porque veio para ser humano, ou eu acredito no propósito e vou viver ele. Eu vou acreditar no propósito que Deus tem e vou seguir em frente, vou levantar a cabeça, não importa o que falou, não importa o que criticou, não importa o que lançou. Eu vou acreditar
no propósito de Deus, que não é propósito de homem. Sabe o que é isso? Não importa tempo, não importa hora, se Deus entregou, faça, segue, creia, acredite. Mas espera aí, pastor, falou isso e aquilo, quem falou foi homem. É mais melhor e mais garantido acreditar no que Deus está falando para a tua vida. Você viu se alguém pode transformar a história da tua casa? Você já reparou se o homem pode mudar a história da tua família? Não pode. Eu nunca vi falar que um homem converteu o coração do outro. Para começar, a Bíblia diz que ele nem conhece. Eu não posso tocar onde eu não conheço. Se eu não conheço, já estou falando de não conheço, não tem conhecimento. Sabe o que é isso? É Deus dizendo que só Ele é a nossa resposta, amado. Só Ele pode mudar. Só Ele pode transformar. Sabe o que é isso? É olhar e entender que Ele é a única saída, que Ele é o único caminho. Noé tendo agora uma vida pela frente, mas ele resolve confiar no Senhor. Tudo muito no começo, tudo muito tão novo, mas ele quer reconhecer a voz do Senhor. Ele reconhece, ele obedece e segue, porque o propósito de Deus ele quer viver. Aleluia. O propósito de Deus ele confia. A Bíblia diz que ele então cria uma arca. É feita uma arca, amados, criado, tudo preparado, passou tempos ali criando. E o Senhor diz para ele: olha, agora vai vir um dilúvio. Prepara, pega toda a tua família e entra para a arca, porque eu reconheci em ti. Olha que maravilhoso, vou até ler para ti. Olha o que ele diz lá no versículo 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a sua, glórias, e toda a sua família, toda a sua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Diga glória a Deus. Olha só o que o Senhor fala para Noé: Noé, entra para dentro da arca todos, você e sua família, porque eu tenho reconhecido, Noé, que você tem sido justo. Sabe o que eu entendo sobre isso? Sabe o que a palavra está mostrando? Que Noé andando justo com o Senhor, a casa dele é salva. Que Noé tendo uma vida com o Senhor, e do Senhor agora tem misericórdia da família dele. Eu não sei se você está entendendo, mas o que Deus está chamando a atenção de ti, não é fácil carregar o fardo que você carrega da sua família. Não é fácil carregar o fardo que você carrega dentro da tua casa, de entes queridos. Não é fácil carregar o peso espiritual. Quem é crente está entendendo o que eu estou falando. Não é fácil carregar o peso espiritual que você carrega. Não é fácil dobrar os joelhos para orar pela tua família. Mas entenda uma coisa: nas piores horas Deus terá misericórdia da tua casa. Deus terá misericórdia daquele filho. Deus terá misericórdia do teu casamento. Sabe por quê? Ele vai entender que você tem andado justo na presença daquele que é Deus. Aleluia. Oh Deus. O Senhor sabe que não foi fácil para Noé construir, aguentar críticas, mas Ele olha para Noé e diz: Noé, pega a sua família e entra para a arca, porque eu te vi ser justo diante da geração que murmurava. Você estava firme. Em outras palavras, Deus está dizendo: Noé, diante da geração que não acreditava, você acreditava. Igreja, Deus está mandando despertar nessa noite. Não espera alguém crer pela salvação da tua família. Você precisa se levantar e acreditar que Deus pode mudar a história lá, que Deus pode converter corações. Pode ser o coração duro que for, Deus pode ir muito mais além. Sabe de uma coisa? Eu preciso acreditar. Mas criticou, mas houve impedimento, vai ver. Que dia que as coisas de Deus não teve crítica? Que dia que a verdade não foi criticada? Que dia que andar no caminho certo não foi criticado? Eu disse isso aqui no culto passado e falava sobre os dois caminhos. No caminho lá que a Bíblia diz, você não tem empecilho nenhum. No caminho lá você pode ir num canto e no outro. Não tem nada para te parar. Você pode viver absolutamente da forma que quiser. No caminho largo, o inimigo só está lá lançando lenha, em outras palavras, na fogueira, que é te impulsionando. Viva no caminho largo. Sabe, não tem impedimento, não tem nada para te parar. Mas no caminho estreito,
O Senhor falou, é um caminho apertado e muitos não vão se dar com esse caminho. Sabe o que o Senhor está dizendo? Que muitos não vão querer olhar para aquilo que o Senhor quer para a vida deles. Sabe o que é isso? Eu preciso acreditar que não é fácil, mas Deus honra. Que não quer batalha, mas Deus está no controle. E que quando Deus chama, Ele assina embaixo. Quando Deus escolhe, Ele sustenta. No momento que eu não posso, Ele pode. No momento que eu falo, não consigo mais, Ele vem, cria provisão. E a gente vê Deus sendo Deus na nossa vida. Sabe o que é isso? Um Deus que está olhando, te observando. Quando você não dá conta, Ele coloca as mãos e te faz sobressair, te levanta e te faz impulsionar para viver o propósito que Ele tem para a tua casa. Você recebe isso? Glorifica os nomes santos do Senhor. Aleluia. Entra para a arca, Noé, você e toda a sua família, porque tu tens sido justo diante dessa geração. Aleluia. Amados, até onde vai a tua fidelidade com o Senhor? Não precisa responder. É como a Bíblia diz, examina pois sua alma a si mesmo. Até onde vai a tua fidelidade com o Senhor Jesus? Sabe por quê? Porque às vezes tem gente querido que ainda não conhece a palavra do Senhor e te critica. E às vezes pesa porque foi um ente querido, porque foi um familiar. Pesa, eu já passei por isso, principalmente de olhar e quando falar, mas você não está entendendo ainda. Aí pesa, porque a gente olha e fala, poxa, eu acho que eu sou jovem mesmo, eu estou entendendo errado. Eu já passei por isso. Poxa, eu sou jovem mesmo, peraí, um familiar já bem avançado de idade que está dizendo que isso não é assim. Sabe, às vezes pesa entre a palavra do Senhor e a palavra de um ser humano. Por causa que a gente olha, e talvez, e por causa que considera, porque talvez é um ente querido e pesa. Mas a gente precisa entender, amados, que Deus te chamou para aquele propósito. Que Deus está revelando para ti o primeiro propósito, que é alcançar, que é salvar, que é transformar. É como eu sempre conto aqui, que quando Deus chamou eu e meu irmão para a presença do Senhor, ainda bem jovem. Imagina 2 jovens enjoando a casa, enjoando a família, vamos para a igreja. Esses meninos ficou fanáticos, esses meninos ficou bobo. Imagina. Agora entenda. Peraí, mas estava falando demais, quer entender mais do que eu. E a gente só usando a palavra do Senhor. Mas hoje a maior parte da nossa família está dentro da presença do Senhor. Estão servindo, está de obreiro, estão vivendo milagres, estão na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque eu ainda falei que no começo Deus me incomodou para dizer, você só lança palavra, você só lança semente. Em que campanha nós estamos? O que o Senhor Deus tem falado nessa campanha? Lança palavra, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem vai fazer? Quem vai fazer o crescimento é o Senhor. É lançar a palavra, é acreditar. Ou seja, dentro da tua casa lançar, Senhor, eu creio, eu profetizo sobre a minha casa, eu profetizo sobre a minha família. Vamos servir o Senhor. Não sei que hora, não sei que tempo, mas eu sei que a tua palavra não falha. O Senhor vai trabalhar, vai haver um mover no ambiente, mas o Senhor vai colocar a minha família na arca, que significa a presença do Senhor. Aleluia. Não importa o tempo, a hora, Deus vai criar a situação para trazer para a presença de Deus. Você crê nisso em nome de Jesus? Glorifica o santo nome dele. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Deus, Ele sabe como agir, amados. Porque Ele olha para Noé e diz, Noé, entra para a arca, tudo e toda a sua família. Separa agora um casal de cada animal e entra para a arca. Mas sabe o que vai chamar a atenção para não atrasar muito? Esse versículo vai até mais adiante, ao versículo 16. E no versículo 16, depois que o Senhor vai traçar o que é para ser feito, olha só o que o Senhor vai dizer lá no versículo 16, ó. Eram machos e fêmeas que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Deus já prepara para Noé e diz, Noé, segue a missão, segue esse propósito, constrói a arca, faz tudo. Noé vai lá, cria a arca, pega todas as medidas que Deus deu, recebe toda a sabedoria que Deus deu, constrói uma arca imensa, algo tremendo, prega, anuncia, poucos vão ouvir,
Ele pega agora o propósito que Deus fala, é tudo lá no começo, e Deus fala, pega um casal de cada animal agora, coloca na arca e depois vai crescer sobre a terra. Então Deus já tem um propósito preparado, Ele já tem tudo prescrevido, tudo já só em lançar todo um plano, um propósito. Deus sempre teve tudo preparado. Ele só manda fazer aquilo que já está preparado, amados. Eu não sei se você está entendendo, mas aquilo que Deus está falando no teu coração já tem algo preparado. Já tem uma bênção preparada em cima desta palavra. Já tem uma vitória preparada em cima do que Deus está falando contigo. Já tem um milagre preparado em cima da palavra que Ele está te mandando lançar. Já tem bênção preparada antes dele lançar a campanha, antes dele mandar a gente profetizar. Já tem algo preparado. Sabe o que é isso? Ele só quer ver a obediência, Ele só quer ver a ousadia de se levantarmos e profetizar e acreditar. Pastor, a lógica aqui é assim, o Senhor não está te chamando para viver a lógica lá. O Senhor está te chamando para olhar pelos olhos da fé. O Senhor está te chamando para crer, para acreditar que a tua família é uma bênção, para acreditar que Ele pode sim transformar, mudar, que Ele pode ir além do que qualquer ser humano pode ir. Ele está te chamando para viver algo, amados, tremendo, porque tudo que Deus prepara, Ele vai lá e faz. Mas chega um momento que é o Senhor. Sabe qual é esse momento? Deus a prepara tudo. A arca é enchida agora. A família de Noé está lá. Mas eu não vejo Deus falando, Noé, fecha a porta. Noé agora fecha a porta, porque chegou um tempo da porta fechar. Não. A Bíblia diz que o Senhor envia um anjo, o próprio Senhor fecha a porta. Porque haverá um tempo, amados, que o próprio Senhor vai fechar a porta. Vivemos um tempo hoje que a gente pode profetizar, que a gente pode acreditar. Vivemos um tempo hoje que a gente pode fazer como Abraão fez. Senhor, tem misericórdia da minha família, da minha casa, meus entes queridos, parentes, tem misericórdia. Senhor, eu quero lançar uma palavra hoje, a minha casa, vamos servir o Senhor. Eu creio nisso. Nós vivemos um tempo que podemos dobrar os joelhos e a mãe orar pelo filho, pelos filhos o pai, orar pela esposa, orar pela esposa. Vivemos um tempo que podemos clamar, porque a porta ainda está aberta, aleluias. A porta da arca, que significa a presença de Deus, está aberta para acontecer milagres, para acontecer o que o homem não pode fazer. Mas muitos estão parados, deixando-se levar por pequenas coisas, deixando-se levar pelo cansaço espiritual, deixando-se levar pelo aquilo que ouviu, deixando-se levar pelo aquilo que o inimigo preparou. E o Senhor está dizendo assim: adianta, porque a porta ainda está aberta, aleluia. Se prepara, porque a porta ainda está aberta, igreja. Oh, aleluia. Porque quando entra todos para a arca, agora o Senhor fecha a porta. E Ele diz que Ele fechou a porta e Ele não abriu mais para ninguém até um certo momento do propósito. Sabe de uma coisa? Entendemos que hoje a arca é a presença do Senhor. E o Senhor, Deus tem me levantado Noés para pregar. Você é o Noé da tua casa. Você para com essa construção, você vai seguir até o fim, que Deus vai te honrar e te colocar toda a tua casa na presença dele. Você para pelo que ouviu, pelo cansaço, por causa do tempo, ou você crê até o fim e Deus vai te trazer para dentro com toda a sua casa. Nós somos os Noé que o Senhor levantou hoje. Vivemos esse tempo. Sabe o que chama atenção? Que Deus coloca dentro da arca ali animais tudo preparado. Mas o maior propósito que Deus manda entregar nessa noite, que Ele quer falar, sabe o que é? Que não está um total conforto dentro daquela arca. Não está um total conforto, olhando humanamente falando. Sabe, tem animais, tem seres humanos ali misturados. A Bíblia vai relatar muito mais acontecimentos. Dentro daquela arca vai ter falha. Porque a família de Noé não é super-herói. Essa é uma família. É ser humano igual eu e você, igual a minha e a sua família. Tem uma falha, tem ou não tem? Tem um erro, o pastor que está no altar tem falha. Não é super-herói, não é perfeito. Se é ser humano, se está ainda no plano carnal, não há perfeição, amados. Não há. Às vezes muitos falam, mas se prego. Porque quando a gente se coloca em posição de super-herói, a gente está mentindo. Se eu dizer para ti que eu sou super-herói, que eu não passo luta, que eu não tenho erro, eu estou mentindo.
A Bíblia fala que se o homem lançar uma palavra dizendo eu não sou pecador, ele já está pecando só de falar que não é pecador. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque a gente está aqui num só propósito. Eu e você numa só fé, olhando para um só Deus e crendo num só Deus, que Ele pode restaurar toda a nossa casa, toda a nossa família. Sabe o que é isso? Dentro da arca agora não está um total conforto humanamente falando. Vai haver falha dentro daquela arca, sim. Vai haver erro. O cheiro, o ambiente, falando humanamente, entrando na parte humana. Tem animais lá dentro. Pastor, eu não estou entendendo ainda o que o Senhor quer despertar nessa noite. Não adianta caçar um total conforto na presença do Senhor. Não adianta achar que a igreja vai ser perfeita na presença do Senhor. Não adianta você olhar e falar, eu vou procurar a arca perfeita, se tratando de igreja, e vou entrar nela. Não vai haver. Na presença do Senhor, pastor, é um mar de rosa. Então quero aceitar Jesus nessa noite, porque é um mar de rosa. Não tem batalha, não tem total conforto. A arca dos pastores não passa luta, passa luta, passa tribulação. Vai haver decepção, vai haver decepção. Vai haver muitas das vezes choro, vai haver choro. Mas tudo isso você já viveu lá fora e nunca se contrariou com o mundo, nunca colocou culpa no mundo. Recalabasteias. Tudo isso a gente já passou lá fora. A nossa mania é de entrar para a presença, sabe que é o melhor lugar, mas se não está o conforto que eu quero reclamar. Eu vou colocar Jesus contra a parede, eu vou reclamar para o Senhor. Não, pode não estar o total conforto que você quer, mas você sabe que é o melhor lugar para criar os teus filhos é na arca, é na presença do Senhor. O melhor lugar para levar o teu casamento é na presença de Deus, não é na placa da igreja, é na presença de Deus. A gente sabe onde encontrar a verdade. Tem crítica, tem luta, mas a verdade, o Senhor falou, olha, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Vem e viverás. Só quem crê glorifica bem forte o nome do Senhor. Isso é coisa do inimigo dizer para ti, abandona o Senhor por causa da luta. Você teve luta lá fora e nunca abandonou. A gente teve luta lá fora, a gente não ficou bravo com o inimigo, quando a gente fazia a vontade dele. Entenda uma coisa, amados, não vai haver um total conforto durante 40 dias e 40 noites de chuvas. E não foi só 40 dias. A Bíblia vai relatar que passa de 150 dias para a água abaixar. 40 dias e 40 noites choveu, mas ainda houve um tempo que tem que ficar ali esperando as águas baixar. A Bíblia vai relatar que Noé solta um corvo, Noé solta paz, vai ver se tem terra firme já. Sabe, um tempo de esperar, um tempo de confiar. Não está um total conforto, mas a gente precisa saber esperar. A arca significa a presença de Deus, e é uma das maiores lições para a vida no cristão, é a arca. É entender que tem falha, tem erros, não está um total conforto, mas é o melhor lugar, que é a presença do Senhor. Que vale a pena eu lutar, que vale a pena eu confiar, que não importa o que eu passar, mas eu não saio da arca. Sabe por quê? Ao sair da arca, o que tinha para fora, amados? Tinha dilúvio, significa muita água, significa morte. Não estou exagerando para ti, mas essa morte que eu digo hoje, sair da presença do Senhor, é uma morte espiritual. E uma morte espiritual pode chegar quem for e vai pregar para ti, você vai falar, eu sei de tudo isso, mas não vai queimar lá dentro. Se não está queimando o que Deus fala, amados, desperta e diz, Senhor, me socorre, Senhor. Quando a gente entra num ponto de mesmice, que o Senhor já falando já não me incomoda mais, já está tudo em paz a forma que eu estou, a gente precisa pedir socorro para o Senhor. Sabe o que eu ouvi algo e é muito interessante. Se a pregação não afrontou o teu pecado, não foi o Senhor que falou. O nosso pecado, né? Não foi o Senhor que falou. Mas quando afrontou, muitas das vezes eu saí do culto, eu não gostei muito do que eu ouvi. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus, porque foi lá no teu pecado e cutucou o teu pecado, e é o Senhor dizendo, ó, é tempo de mudança, porque eu quero fazer algo na tua casa. Recante onda lábias, é tempo de mudança. Eu disse aqui no começo, que quando muitas das vezes não dói, não é um tratar do Senhor para as nossas vidas. Sabe o que é isso? Tudo que eu tiver, tudo que eu viver, amados, estou na presença do Senhor, estou buscando, pastor. Tudo que você viver, que doer, só espera.
Só confia, pastor, a situação veio, aconteceu algo, veio a notícia, está doendo, eu estou ficando preocupado. Calma, você entregou um dia na mão do Senhor, não está passando despercebido aos olhos dele, não. Ele sabe dessa notícia, ele sabe o que você está vivendo na tua casa, ele conhece, não está passando despercebido aos olhos dele. Muitas das vezes a gente precisa daquele mover para algo acontecer, precisa daquele mover para aquele coração ser abalado, precisa daquele mover para que Deus crie uma forma diferente para agir lá. Sabe o que é isso? É quando Deus fala, ó, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama o Senhor. Quando acontece coisas que a gente não gosta, não é o Senhor, né? É o Senhor. Entenda que tudo que possa ser ruim, que eu não gostei, vai cooperar para o teu crescimento, vai cooperar para ter vitória na tua vida, vai cooperar para que as bênçãos do Senhor desçam sobre a tua casa. O Senhor está te chamando para profetizar. Profetize que a tua casa vai entrar na arca, vai entrar na presença do Senhor. Não importa o que está passando, o que está vivendo, profetiza, porque você vai ver Deus te trazer com a tua família para dentro da arca dele. Diga glória a Deus. Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Às vezes você chegou aqui nessa noite falando para o Senhor: Pai, eu estou cansado, essa campanha tem pesado, Senhor. Ah, pastor, não está fácil, está difícil. O Senhor Deus conhece, Ele sabe. Mas nessa noite você precisa entender, pode não estar às vezes da forma que você quer, mas o Senhor está no controle. Você está guardado dentro da arca. Oh, aleluias. Você está dentro da presença de Deus, só vai acontecer o que Ele permitir. Você está selado pela mão poderosa do Senhor. Você está debaixo de uma promessa. Feche os seus olhos, entre na presença do Senhor. Fale com Deus aí agora. Você está selado com a palavra de Deus sobre a tua vida, que você e a tua casa vai servir o Senhor. Você já lançou a palavra, você já profetizou. Você só precisa crer nessa noite. Você só precisa acreditar. Continue nessa construção desta arca. Continue nessa construção dos muros. Oh, aleluias, aleluias. Continue nessa caminhada, continue nessa batalha, ainda que esteja difícil. Pastor, eu tenho entrado nesse propósito, nessa campanha, não tem sido nada fácil, mas o momento vai chegar de que Deus pode, vai honrar, aleluias. O momento vai chegar que Deus é Deus para cumprir a palavra que Ele lança, para cumprir a promessa. Deus fala para Noé: Noé, pode construir a arca, porque no final eu vou honrar, eu vou fazer, e Deus cumpre. Não é diferente nessa noite, igreja. Deus te preparou para viver essa campanha, está se aproximando do final. Comece a crer, a acreditar, comece a se alegrar, melhor dizendo, se alegre na presença do Senhor, pois Ele é Deus. Aleluia. Espalharam por aí, ah, Deus, Tu és santo, que já terminou, oh, aleluia, e que era o teu fim. Santo, 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 não terminou. Fale com Deus essa noite. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Deixa Deus falar contigo. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Deixa Deus revelar o teu coração agora. Que o projeto falhou. Aleluia. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passe a enxergar. Ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, somente crer nessa e as noite. evidências gritam que é pra desistir. Somente continue caminhando nessa construção. Oh, aleluia, aleluia. Somente continue caminhando, amados. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Santo, 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 aleluia.
Continue na construção da arca. Continue na construção, amados, para a tua família. Continue caminhando, crendo. No final Deus honra, aleluia. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, que as evidências gritam que é pra desistir, mas Deus está dizendo, recebe essa palavra em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra para tua casa, igreja. Não limito o que eu vou fazer. Oh, aleluia. Eu garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a vir. Resiste vida aí. Resiste vida aí. Santo, aleluia. Bendito seja, aleluia. Resiste, vida aí. Tu pode ter pensado que acabou. Ainda tem vida, não acabou. Ainda tem jeito, não terminou. Deixa pensar que vai ficar como está. Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar. E vou mostrar que ainda tem solução. Descansa, calma o teu coração. Eu vou chegar, vou trabalhar, eu vou ressuscitar. Aleluia. Levanta as suas mãos pro céu. Mesmo que o cenário diga que é o fim, tu pode que as levantar as suas evidências mãos. gritam que é pra Recebe desistir, em nome de Jesus. mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Suas mãos abertas em nome de Jesus. Existe vida aí. Existe vida aí. Bendito seja o nome santo do Senhor, amados. Quando as tuas mãos abertas nessa noite, só o Senhor é Deus, Pai. O Senhor Deus conhece a vida da tua igreja. O Senhor sabe que não está fácil, meu Pai, para esse teu filho caminhar, essa tua filha. Aleluia.